Boa noite, gente! Bem-vindos a mais uma meditação semanal levemente. Que bom que vocês puderam se juntar a mim hoje para meditar. Mas essa semana eu já voltei com tudo. Eu tava, nessas últimas semanas aí, último mês, eu tava vindo na meditação modo fácil, mas agora eu acho que já tá na hora da gente começar a refletir mais profundamente sobre o que a gente experiencia nessas sessões. Então, por isso, hoje a gente vai aprender como se desapegar do ego. Pode ser que dessa primeira vez seja difícil entender do que se trata, mas com a prática, com certeza você vai chegar lá. Então, o que é o ego? O ego, no contexto da meditação, é a ideia que você constrói de você mesmo. Então, ou seja, ao invés de você sentir frio, você sente frio e também pensa automaticamente: sou um ser humano sentindo frio. Então, não necessariamente você pensa as palavras exatas, mas quando a sua perspectiva do mundo passa pelo filtro do ego, você age a partir da sua ideia de que você é o ser humano X, que teve essa vida X e as coisas estão acontecendo com você. Então, tudo isso é verdade se você pensar de uma forma racional. Então, você, eu, todos aqui, cada um é um ser humano que teve uma vida e que consegue contar essa vida como se fosse uma história. Só que o que a gente experiencia em cada momento não é isso, não é a história, né? Então, a gente consegue reviver uma memória quando um pensamento surge sobre o passado. A gente consegue analisar situações, se prevenir quando um pensamento surge sobre o futuro. Só que tudinho, se passa no presente. E o que é o presente de verdade? O presente, ele é cada momentinho. Uma respiração, uma sensação, um pensamento, uma imagem. O presente é cada coisa aparecendo e sumindo na mente. E na realidade mesmo, você só é um ser humano X que teve uma vida X quando você pensa nisso. Esse pensamento tem que estar na sua mente para ele existir na sua experiência. Então, assim como qualquer pensamento, essa ideia de você como ser humano também aparece e desaparece. O difícil é a gente perceber isso, já que a gente é educado a sempre pensar no mundo em termos de eu, o que eu tenho, o que eu não tenho, etc. Então, mas o desaparecimento do ego acontece continuamente com você. É só você treinar para conseguir perceber. E com certeza já aconteceu com você assistindo um filme, por exemplo. Você se imerge tanto no filme que nem sabe mais onde está, não sabe mais quem você é. E é esse estado que você procura. Só que é esse estado de uma forma consciente, em que você é o observador disso tudo acontecendo. E você não se perde completamente. Então, nessa sessão, você vai olhar imagens de caleidoscópio. A ideia é a gente colocar o seu foco de atenção nas imagens e você tentar se perder nelas. Então, não é um transe, é um estado em que você só observa a imagem e esquece que você é uma pessoa vendo aquela imagem. Então, vão aparecer ao seu redor sons, sensações no seu corpo, e aí você percebe que elas estão na sua mente e volta a sua atenção para a imagem. E deixa o olhar bem relaxado, assim, não precisa ficar tenso. Então, agora vamos achar um lugar para colocar o celular ou o computador para que você consiga olhar essas imagens, mas continuar sentado e confortável. E caso em algum momento seus olhos fiquem estranhos, de tanto assistir o vídeo, você pode baixar o brilho da sua tela, ou você pode olhar por um tempo, depois fechar os olhos, continuar olhando no seu campo visual, mesmo de olho fechado, e daí depois olhar mais um pouquinho o vídeo e assim vai. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Vamos relaxar, ficar numa posição confortável e meditar. Hoje, comece olhando para baixo com um olhar bem relaxado, não se focando em nada.
Respire fundo, relaxe o corpo, relaxe a mandíbula, os ombros, relaxe as suas mãos. Fique bem confortável, sentindo seu corpo no espaço. Observe na tela as imagens do caleidoscópio. Olhe com um olhar relaxado, não precisa ficar tenso ou olhar de alguma forma especial. Deixe a imagem continuar aparecendo, sem esforço nenhum. Mais tarde, você vai poder revisitar os pensamentos que aparecerem durante a meditação. No momento, você é só o observador da sua mente, que observa, mas não se apega. Continua deixando as coisas aparecerem e sumirem, sem saber o que vai aparecer depois. Continue observando as imagens, perceba os sons ao seu redor, as sensações no seu corpo e os pensamentos. Não precisa procurar no que prestar atenção. Se foque nas imagens e naturalmente você vai percebendo outras coisas que também estão na sua mente. Agora feche os olhos e continue olhando para o seu campo visual. Observe as formas que a luz faz. Abra os olhos novamente e continue a olhar o caleidoscópio. Não é necessário dar significado às imagens que aparecem. Se você relaxar e só observar, você será essa imagem e todo o resto você pode deixar passar. Em seguida, feche os olhos. Relaxe as pálpebras, o rosto, relaxe a mandíbula e os ombros. Mexa um pouco o pescoço para soltar os músculos. Continue de olhos fechados. Eu vou contar até 5 e aí você vai abrir os olhos lentamente. Enquanto você abrir, tente observar como na sua consciência não havia uma imagem antes.
A imagem se constrói conforme você abre os olhos. E não é só a imagem, é como se o lugar em que você está se criasse na sua mente. Quando eu disser 5, você abre os olhos. 1, 2, 3, 4, 5. Continue observando a imagem. Essa imagem se cria e se destrói na sua consciência toda vez que você fecha os olhos. Deixe os pensamentos passarem, volte a atenção para a imagem, sempre que esquecer que estava meditando. Pensando de maneira lógica, você sabe que é um ser que interage com seu ambiente. Você sabe que a luz sai da tela e entra nas células dos seus olhos. O seu nervo leva esses sinais para o seu cérebro, que interpreta e dá significado ao que você vê. Sem o ambiente, o corpo não tem nada para perceber. Sem o corpo, não é possível perceber o ambiente. E sem a consciência, o corpo percebe o ambiente, mas sem nenhum contexto. Você, com uma mente capaz de pensamentos complexos e abstratos, sabe um contexto profundo. O contexto é que tudo está conectado. Você é um fruto do universo. Assim como todo o resto que existe nele, surgiu junto e está eternamente dependente. Você é um ponto de vida consciente, numa imensidão de vazio inanimado. Nesse ponto de consciência que é você, todo o universo é percebido. E porque ele é percebido, ele existe em você. No seu mundo interno, na sua experiência particular, só o que você percebe existe. A imagem que você se foca agora só existe até você piscar e ela ser destruída completamente. Quando você abre os olhos, a imagem se constrói do zero. A existência do universo brota na sua mente a cada momento, assim como essa imagem. E assim como essa imagem e tudo mais que você experiencia, você está dentro da sua mente. Ou melhor, a ideia de que você é um ser humano com uma história está dentro da sua mente. Por fim, feche os olhos, relaxe os olhos e o corpo. Sem esforço, respire e siga o ar entrando e saindo pelos últimos 30 segundos dessa sessão.
Muito obrigado, gente, por completar essa sessão. E aí, o que vocês acharam? Muito louco? Fez sentido? Depois pode mandar mensagem, comentar aqui pra gente conversar. O que eu queria dizer é que se desapegar do ego pode parecer um conceito confuso no começo. E aí, você vai acabar achando que é mais complicado do que é na realidade mesmo. Então, conforme você pratica a meditação, vai ficando mais claro, não se preocupa. Com a meditação, você fica bom em observar o conteúdo da sua mente e aí deixar as coisas passarem por você. O ego, ele é um tipo de pensamento como qualquer outro, e por isso você fica bom em deixar ele passar também. Então, fica mais confuso ainda quanto mais eu tento explicar esse tipo de experiência. Mas quando você se desapegar do ego, mesmo que for por alguns segundinhos, você vai lembrar dessa sessão e entender o que eu quis dizer. Mas continue meditando, você vai chegar lá com certeza. Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Essa sessão é muito importante. Então, quando eu postar, salve nos favoritos para repetir de tempos em tempos e vai ajudar muito a sua evolução. E se você ou alguém que você conhece quer ter mais evoluções mais rápido, eu dou sessões personalizadas com acompanhamentos, exercícios mentais complementares. É só ir lá no site levemente.org que tem os detalhes lá. Falem para os amigos também, que são muito apegados às coisas, principalmente, né? Porque são os que mais precisam. E é isso, lá no site também tem todos os recursos, que também são de graça, então você pode olhar lá também. E eu tô muito feliz de estar de volta, espero que vocês estejam preparados para esse fim de ano, cheio de evolução pessoal e meditação. Eu vejo vocês na próxima semana para mais meditação levemente. Boa noite.